O Rio de Janeiro hoje colabora muito mais com a União do que recebe de volta em investimento. A gente tem ainda um grande prejuízo com a Lei Candir, que tira dos estados produtores de petróleo, mas não devolve. A gente também tem hoje um grande risco de perder uma enorme quantidade dos nossos royalties do petróleo, uma coisa que está para ser decidida em breve. Num estado que já vai mal das pernas na economia, essas notícias são muito negativas e deixam a gente preocupado com relação ao futuro do nosso estado e da nossa cidade. Eu sou Bruno Casuhiro, para o Diário do Rio, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Em artigo publicado no jornal O Globo, os especialistas Mauro Osório e Maria Helena Versiani colocaram alguns dados que são preocupantes com relação ao futuro da economia do Rio de Janeiro e também com relação ao presente. Eu tenho aqui alguns dados. O Rio de Janeiro dá para a União de Arrecadação, o nosso estado, 170 bilhões de reais, mas devolve apenas 33,2 bilhões, isso dados do ano de 2018. Ou seja, o Rio de Janeiro colabora muito mais a nível de receita com a União do que recebe de volta a nível de investimento. Além disso, o Rio de Janeiro perde muito com a Lei Candir. A Lei Candir dá isenção de ICMS às exportações de petróleo e prevê uma compensação para os estados produtores. Mas essa compensação nunca veio e a União já acumula com o Rio de Janeiro uma dívida de 40 bilhões de reais. Para vocês terem uma noção da diferença, Minas Gerais, por exemplo, recolheu 50 bilhões mais ou menos para a União, mas recebeu de volta 30 bilhões. E a cidade do Rio de Janeiro, em 2017, foi aquela que teve menor transferência per capita de recursos vindos da União, apenas R$ 613 por pessoa, o que significa a menor de total da média das capitais do nosso país. A média das capitais é o dobro desse valor. A gente tem ainda um grande risco, que é a perda de uma quantidade enorme, de uma proporção muito grande do que a gente recebe atualmente de royalties do petróleo. O Rio de Janeiro tem hoje suspensa, uma votação está em base de liminar judicial, e se isso for mantido, esse projeto que vai ser votado teoricamente em novembro, sem exagero nenhum, se for dada a constitucionalidade dessa lei, o estado do Rio de Janeiro pode quebrar, e quebrar de verdade. Muito pior do que o que aconteceu alguns anos atrás, quando o governador Pezão solucionou de forma emergencial a crise econômica, conseguindo um acordo de recuperação fiscal com o governo federal e parando de pagar juros da dívida que nós temos com a União. É hora do Rio de Janeiro se unir, é hora da nossa bancada na Câmara dos Deputados, no Senado, do governador, os deputados da Alerj, pensarem no futuro e aproveitarem, inclusive, o fato de que nós temos hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro, sendo do Rio de Janeiro. Esses mandatários que nós temos hoje no nosso estado e no nosso país precisam se unir e debater essa situação do Rio de Janeiro. Desde que o Rio de Janeiro foi capital, passando pela fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, a gente vem perdendo protagonismo a nível econômico, a nível industrial, a nível cultural para São Paulo e para outras regiões do Brasil. A situação foi chegando cada vez mais num nível insustentável e nós passamos a depender muito do petróleo. Agora, com a possibilidade dessas novas distribuições dos royalties, o Rio de Janeiro tem a possibilidade de ficar totalmente insustentável no quesito econômico. É uma preocupação que cada cidadão precisa ter e um tema que você e eu, que acompanhamos o futuro e o presente do Rio de Janeiro, precisamos estar atentos. Eu sou Bruno Casuhiro, para o Diário do Rio de Janeiro, e convido você a acompanhar outros conteúdos do nosso portal. Eu mesmo faço uma live no Facebook sobre política todas as terças-feiras à noite, mas temos muitos outros programas, o Mesa Viva, o Debate, o Acréscimos. Vale a pena acompanhar o Diário do Rio de Janeiro e acreditar na nossa cidade.